Continuação da leitura do livro Linha d'Água, de Amir Klink. Capítulo 3. Feridas de Paraty. Passei quase 2 anos no mar. 642 dias, para ser preciso. A invernagem passou mais rápido do que eu gostaria. O Paraty, com dois is, mostrou-se um barco marinheiro, preciso, seguro, uma bela escola. Se minha profissão fosse comandar barcos em lugares interessantes, eu não poderia me sentir mais realizado. Não era. Eu ainda tinha vacas, canoas e impostos para cuidar. Passar o tempo todo viajando como europeus que conheci, sem rumo, sem data, valendo-me de um barco bem feito e testado, que fora do Brasil sempre rende uns trocados para se viver mais ou menos bem, para milhões de sujeitos é o sonho dourado da existência. Eu não consigo me incluir entre eles. Gosto das árvores e bambus que plantei, de vê-los crescer, gosto de ter problemas para resolver, das obras que não param, da luta que é viver no Brasil. Levei algum tempo até organizar outra vez a existência em terra. Dívidas e compromissos foram aos poucos quitados. A vida, aos trancos, entrou nos eixos. Em 1992, inquieto à procura de um projetista para um barco novo, eu recebi uma notícia triste. Num acidente de moto, um amigo especial de Paraty, o Caio Graco, havia falecido. Haviam-se passado 21 anos desde o dia em que ele subiu na praia do Jabaquara um minúsculo veleirinho. Eu observava do morro do forte o barquinho em pleno vendaval, deliciando-se em manobras e evoluções. Fui no seu encalço, e o sujeito pulou na areia, visivelmente exausto e feliz, e me ofereceu o barco para tentar uma volta. Mais do que inábil, eu simplesmente nunca havia manejado um veleiro. Então não conseguia andar nem 100 metros do vendaval, e quase deixei a geringonça voar em pedaços. Decidi aprender. Ficamos amigos, fui visitá-lo um dia em São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, onde trabalhava com livros. No número 93. Encontrei o endereço, edifício Caio Prado. Quando perguntei onde trabalhava o Caio, um senhor muito atencioso respondeu com orgulho: "Ah, o Caio Graco? O nosso presidente?" A editora Brasiliense, um dos marcos da cidade de São Paulo, ficava na Barão de Tapetininga 93. Metros adiante, no número 275, estava a Livraria Francesa, onde descobri os montes de livros que nos anos seguintes me arrastariam para lugares que nem em sonho eu suspeitava que frequentaria. Até essa primeira visita ao Caio, não sabia da coleção Mer, da Artaud. Tornei-me cliente regular no 275 da Livraria Francesa e acabei migrando das pesadas prateleiras de literatura para os relatos de viagem, no canto oposto da preciosa livraria. Sem pretender, o Caio foi o responsável por meu primeiro desvio profissional, porque por me fazer trocar o modorrento banco onde trabalhava pela vida descalça em Paraty, uma espécie de mestre por acaso. Exatamente à época do acidente conheci outro aprendiz do Caio, Luiz, que depois do sucesso da coleção Primeiros Passos, por sinal meio inspirada numa coleção francesa, a Que sais-je, à venda na livraria vizinha, montou sua própria editora. O Luiz me animou a fazer um livro que saiu do mesmo ano, em 92. Eu conseguiria depois animá-lo a produzir alguns dos clássicos populares que eu adorava, todos sem exceção comprados na livraria vizinha ao prédio do seu antigo chefe. Foi uma experiência que gostei de ter vivido, essa, dos livros. Sem perceber, quase entrei numa estrada cômoda do êxito previsível, porém, no meu caso, infeliz. Eu sentia falta, não propriamente de estar no mar, de navegar, mas dos meses de trabalho duro que vinham antes, do desafio de inventar sistemas mais simples, desenhar soluções novas, da luta eterna contra os atrasos, das discussões com inventores exóticos, nem sempre normais, do formidável transtorno existencial que a construção de um barco acarreta. Um dia em São Paulo, num desses curiosos eventos de empresas farmacêuticas, eu conheci uma morena bonita, de costas retas e opiniões seguras. Convidei-a para conhecer Paraty, a cidade. Gostei muito do seu nome, Marina. Confessei-lhe meu plano de um dia ter uma marina de barcos. Desconfiada, ela já conhecia a cidade. Talvez a estratégia do convite estivesse errada. Ela nunca aceitava. Um dia aceitou. Nada de asfalto. Fomos pelo caminho que sempre gostava de fazer, pelo trecho de terra da Serra de Cunha. Lama, pedras e mata, que mais parecem uma cachoeira seca
do que uma via propriamente transitável. Entre solavancos e paradas, tempo para contar os casos pitorescos da estrada, agora chamada Estrada Real. Os desvios escondidos do antigo Caminho do Ouro, a Bica da Sorte, que nunca secou, o mítico bar envolto em eterna neblina, o Fecha Nunca, que fechou, as tocas da pernoite onde dormia quando fazia a viagem a pé. Eu mostrei o lugar onde, dirigindo um veraneio movido a gás, de cozinha, eu capotei 5 vezes serra abaixo com meu advogado, o Dr. Rafael Abundância. Levemente alcoolizado, e uma porca viva dentro do carro que quase nos devora de desespero. Eu mostrei a gruta onde, arrependidos, passamos a noite com a porca, uivando, e nós queimando. Para não morrer de frio, as úmidas e redentoras páginas do guia Levi de São Paulo, ao menos as que a porca não comeu. Eu recém havia terminado as obras de pedra do meu primeiro cais e o restauro da antiga rampa por onde puxava os canoas. Os muros acabados em juntas secas ficaram como os que faziam no passado. Faltava plantar os coqueiros. Bem em frente ao cais, ao lado do Paraty com 2 is, estava o Rapa Nui, o veleiro da minha primeira incursão antártica. Os 2 barcos cúmplices, prontos para partir. Eu mostrei para Marina o arsenal de ideias que havia em volta daqueles barcos. Não usá-las, não fazê-las, procriar num projeto novo era mais triste do que se fizesse em naufrágio. Logo na entrada da cidade havíamos passado por um caminhão vendendo mudas, a maioria de espécies exóticas. Uma pena. Eu não queria plantar mudinhas de coco anão e precoce, as que crescem reto e pouco. Eu queria as de coco baiano, imponentes, que custam um pouco mais a deslanchar e que fazem curvas e copas majestosas. Fazíamos essas mudas em Jucurumirim, um lugar úmido atrás da casa vagabunda, sempre com sementes caídas do velho coqueiro da praia. O Herman era o mentor do pequeno viveiro. E naquele dia, um primo dele, o Ralph, forte e meio desastrado, estava em Paraty e veio junto ajudar a transportar as mudas. Foi com um bote de trabalho que usávamos para buscar cimento e pedras. Descalços, andamos no mato até as mudas. Havia algumas maiores, cujas raízes já buscavam chão. Vamos levar essas 3, eu disse. E a Marina, de sandália, biquíni e máquina fotográfica, observava a operação. Embarcamos os 3 cocos e seus brotos altos no bote laranja para uma viagem de no máximo 8 minutos até o local do plantio. Fim de tarde de outono, dia cristalino, o sol quase se pondo ali atrás da cidade. A morena, de porte sempre elegante, sentou-se à minha frente de pernas cruzadas e costas para a proa, ainda de havaianas e biquíni verde de florzinhas. Com o corpo inclinado para fora da borda do bote, empunhava uma pesada Nikon F2 mecânica e não parava de bater fotos. Passou uma lancha grande de uns 20 metros, talvez, dessas bandeirinhas de plástico que não conseguem planar e fazer ondas destruidoras que varrem a baía. Eu já estava acostumado, a Marina não. Então eu gritei alto: se segure que vai balançar. Estava com um motor de popa grande, um Suzuki 40 de 2 tempos. Ensurdecedor. E a Marina não ouviu. As ondas chegaram, o balanço foi forte. E de costas, mal apoiada com o peso da máquina para fora, ela se desequilibrou, bateu o rosto na parede da onda e em frações de segundos foi arrancada para trás. Com Nikon, havaianas e tudo. Deslizando de barriga sobre a borda, foi muito rápido, sugada para trás pela velocidade da água. Passou, graças a Deus, por fora do motor e da hélice. Segundos depois, quando eu completava a curva para ir resgatá-la, eu descobri que ela não estava no mar, longe, onde, como eu imaginava, mas continuava presa ao barco, ao lado do motor, lutando desesperadamente para escapar da hélice. Eu parei perplexo. O primo do Herman tinha uma expressão de pavor na cara. Eu não entendia como o mínimo biquíni tinha resistência para arrastar uma pessoa, esquiando daquele jeito. Até descobri o que tinha acontecido. A Marina continuava na água, presa em algo, também sem entender. A queda foi tão súbita e rápida que a barriga dela, ao correr pela borda do alumínio, encontrou o cunho de amarrar barco, cabos, e acabou perfurada 2 vezes de fora para dentro e de dentro para fora, formando uma alça de pele que não se rompera. O Ralph gritava alguma coisa, eu não ouvia nada. Fiquei surdo, só pensava em tirá-la dali.
E ao trazê-la para bordo foi ainda pior. O cunho não soltou a alça da barriga. Estava não só enganchada, como torcida numa volta completa. Até hoje eu não sei de onde tirei tanta calma e frieza. Eu devolvi a Marina ao mar para poder virá-la e desfazer a alça e içei-a para bordo com os dedos enfiados por dentro da barriga para desenganchá-la no punho. Quase não saía sangue. Nós não estávamos longe da Santa Casa, na beira do rio Perequiaçu. Então puxei a corda de partida do motor, que milagre pegou, e fomos para o rio. Um bom pedaço de barriga estava aberto. 2 cortes grandes. A menina valente não dizia nada. O alemão gritava, rápido, mais rápido. E segundos depois fiz meia volta e o Ralph, perplexo, não entendeu por quê. Não dá, não vai dar. A maré está baixa. A gente vai carregá-la no raso, com lama nos joelhos. São uns 200 metros. Todo o esgoto da cidade vai espirrar na ferida aberta. Vamos para o veleiro. Protegemos os cortes e depois a levamos até um carro. Doía de verdade ver a dor que ela segurou resignada, sem gemer. A minha irmã apareceu no Paraty no barco e me ajudou com as bandagens. E em seguida fomos para a Marina, que tinha um cais mais ou menos decente para um carro e para o ambulatório da Santa Casa, onde a Marina foi costurada e nenhum órgão vital fora atingido. Voltamos para São Paulo, dirigindo no escuro. Eu estava transtornado. Eu nunca imaginara causar tamanho sofrimento a alguém. Gemendo baixinho quando pegava um buraco, ela não perdeu o humor provocativo. Queria saber se em Paraty era normal enganchar moças daquela maneira nos punhos das voadeiras. Se eu tinha visto todas as suas tripas e se o médico que a costurara tinha caprichado nos pontos. Se eu não podia parar de comprar pamonha na bica do Curió. Parar para comprar pamonha. Ela estava bem. Eu não conseguia parar de pensar, sentia a sua dor. Havia cometido um erro grave e estava cercado de outros erros, com os quais me acomodei, e que até aquele dia nunca me propus a corrigir. Como era possível uma cidade nascida para ser porto, onde um bom terço da população, turismo e economia se movem em barcos, ou em função deles, não ter um lugar apropriado para embarque e desembarque em qualquer maré? Um aeroporto à beira do porto, ao lado da rodoviária, entre o rio e o mar, que não tem acesso a nenhum dos 4. Uma Santa Casa de Misericórdia à beira de um rio navegável sem conexão com o rio, a não ser pelo tubo de esgoto que despeja nele. Um cais público que não flutua, onde cidadãos e turistas se equilibram entre pranchas, marés e acidentes para entrar e sair dos barcos. Bem, nem uma única rampa pública, nenhum ponto de conexão entre o carro, um ônibus ou um barco. Nenhum estacionamento de transição, nenhum banheiro público, rádio, ambulatório, nem mesmo um bar no cais por onde a renda da cidade entra. Mesmo que fosse para limpar com pinga as feridas dos passantes. Nenhum acesso ou calçada adequados a um portador de muletas, de cadeira de rodas e uma maca com rodinhas, um carrinho de bebê, um carrinho de supermercado. Bem, um código de obras que condena calçadas largas e que impede, com os postes da calçada, a passagem de cadeirantes? Uma cidade à beira-mar, contando como tantas do Brasil, que dá as costas e o esgoto ao mar, só por tê-lo tão fácil e próximo. Uma cidade que cria dificuldades para quem vive no mar ou vem dele, ou vem por ele. Bem, uma cidade-porto, num porto natural que se acha no direito de assortear seu porto e de assorear o seu porto e de não dragar, de assorear seus rios e de usar desculpas ecológicas para não aprofundar seus leitos, mas que neles deita às claras todas as suas sujeiras. Uma cidade planejada, histórica e tombada, que não tem plano nem projeto para o seu futuro. Como pode isso acontecer em Paraty? Um grande mistério brasileiro. Uma cidade linda como poucas, que vive na sua beleza e pelo menos uma desculpa não tem, como outras. Nunca foi pobre. As feridas da Marina logo cicatrizaram. Restou um belo par de cicatrizes. E eu cheguei a uma conclusão cristalina. Fazer um barco novo não era suficiente. E nem ficar reclamando do passado ou da cidade. Era necessário fazer algo, ir além, identificar e admitir os erros passados, pôr em prática no mínimo as soluções que eu conhecia. Em vez de reclamar dos problemas do porto, eu deveria fazer um. Ainda que pequeno, com barcos organizados em linhas flutuantes e não em poitas.
Um porto de turismo normatizado, como há em todos os cantos do planeta, e ainda não há no Brasil. Um porto onde as boas ideias de portos concorrentes, em vez de serem escondidas, fossem expostas e reproduzidas, como as mudas de coqueiro velho do Jurumirim. Então comecei a fazer contas. Era tão simples fazer a conta, eu nunca havia feito um barco como Paraty, com 15 metros de comprimento e 15 de amarra, em torno da poita faz, com o movimento de marés e o vento, um raio de 30 metros, consumindo uma área de 2.800 metros quadrados de mar, e não utilizando nenhum serviço, não proporcionando nenhum emprego. Num atracadouro flutuante, Paraty ocuparia 35 vezes menos, 80 metros quadrados, e mais, sem ferir o leito do mar, geraria serviços, empregos e bem-estar. Então era necessário parar o hábito criminoso, erradamente estimulado por leis ambientais, de prender barcos em poitas, em círculos de desperdício de espaço público, e concorrentes arrastando embaixo e eternamente erodindo o fundo. O acidente do bote laranja foi uma espécie de centelha para as ideias que até então, meio acomodadamente, eu guardava. Não havia como esquecer. A cada saída do bote laranja, em cada manobra de encostar num trapiche e amarrar o cabo, eu tocava no fatídico cunho de alumínio fundido e pensava na ferida que ele causara, na dor da marina, na sorte de nenhum órgão ter sido afetado. Então eu resolvi dar um fim definitivo ao negócio de criar vacas e tratei de começar a obra com a qual sonhara por tanto tempo. Não seria a do barco propriamente, mas a obra do estaleiro, onde pudesse aprender mais sobre barcos, onde pudesse fazer e desfazer soluções até que ficassem perfeitas. Construir uma maternidade de barcos, onde recursos e ideias pudessem ser compartilhados. Muito simples o plano, e ousado, para alguém que não tinha um só risco sobre o papel do futuro barco. Os papéis e desenhos não tardariam a aparecer, mas os papéis e projetos de um porto ideal eu tinha. Faltava apenas um lugar em Paraty. Mal plantei os coqueiros que vieram a bordo do enganchador de moças, como o apelidou a única vítima. O lugar que eu namorava para restaurar como barco, como porto, apareceu, a fazenda do Engenho da Boa Vista, que no passado fora um alambique e um porto. Havia um gigantesco trabalho de restauro de muros e casario a ser feito, mas era uma oportunidade que eu não teria uma segunda vez. Comecei meu barco pelo porto, que um dia lhe daria abrigo, literalmente quebrando pedras e erguendo velhos muros. Aqui termina esse capítulo. Seguimos com o plano de linhas.